Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos do 1 ao 15. Se você puder abrir a sua Bíblia, se não, anote, depois você pode ler, pode acompanhar, estudar esta palavra. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos do 1 ao 15. Naamã, chefe do exército do rei de Arã, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedera a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente guerreiro, era leproso. Ora, os arameus tinham feito uma excursão na terra de Israel e trazido de lá uma moça bem nova que ficara a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: se meu amo se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida o livraria de sua lepra. Naamã foi então informar ao seu senhor: uma moça da terra de Israel disse tal e tal coisa. Disse-lhe o rei de Arã: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos, uns 300 quilos de prata, 6.000 siclos, 600 quilos de ouro, e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia: quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu, porventura, Deus, dono de morte e vida, para que esse rei me mande alguém que eu deveria curar de lepra? É claro que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: por que rasgaste as tuas vestes? Que Naamã venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, que a tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber, levantando-se para invocar o nome do Senhor seu Deus, e que tocaria com a mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos se aproximaram dele e lhe disseram: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. Sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou pegar por um versículo aqui, em que os servos viram para Naamã e dizem: Senhor,
Se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Gente, esta palavra ela é maravilhosa, mas ela põe diante dos nossos olhos uma grande verdade. Todos nós temos uma grande dificuldade de acreditar nas coisas simples. Deus fez a vida simples, mas nós complicamos as coisas. Tem muita gente que não consegue acreditar em Deus e não tem a sua vida transformada, porque de verdade, no fundo do seu coração, não acredita que tudo pode ser mudado pela força da oração. Não acredita. E porque não acredita, não experimenta. E não experimenta porque não reza. Porque se você não tem fé, como é que você vai rezar? Se você não acredita na força da oração, se você não acredita, o que você acredita? Que rezar é perda de tempo. Quando na verdade nós deveríamos viver em oração. A palavra de Deus nos diz uma coisa simples, simples, simples. Não é fácil, mas é simples. Ela não é complicada. Tem coisa mais simples do que perdão, do que perdoar. É muito mais simples você perdoar do que você não perdoar. Porque não perdoar arrebenta com o seu sono, arrebenta com o seu apetite, tira a sua liberdade de ir e vir, porque você deixa de ir nos lugares para não encontrar aquela pessoa. Obriga você a passar o tempo inteiro, o dia inteiro de cara amarrada, mal-humorado. Inclusive tem pessoas que precisam ficar se lembrando que estão irritadas para não ficarem bem, porque tem que agir de forma ríspida. É muito complicado não perdoar, viu? E o perdão é simplesmente deixar para lá. Você pode dizer assim: Márcio, não é fácil, está falando isso porque não aconteceu com você. Aconteceu muita coisa comigo que foi difícil deixar para lá. E eu digo para você, é difícil perdoar, mas é simples. Não é complicado. Custa, mas não é complicado. Igual você fazer uma compra, não é? Você vai comprar uma coisa cara, você vai comprar, vamos dizer, um carro caro, bem caro. É simples. Você pega o dinheiro, você chega lá, entrega o dinheiro, pega o carro. Que coisa mais simples do que essa? Porém, às vezes é difícil, porque custa caro. Então você tem que levantar esse dinheiro. Mas o processo é simples. Perdoar é muito simples. E às vezes essa coisa simples em que a gente não acredita e porque não acredita não faz. Essa coisa simples poderia mudar completamente o rumo da nossa história, da nossa vida. Poderia nos devolver a saúde, a paz, a alegria. Diga para mim, o que é tão precioso assim, numa mágoa, num ressentimento, num ódio, que valha a sua alegria, que valha a sua paz, que valha a sua felicidade. E no entanto, a gente se condena a uma vida miserável, porque nós não acreditamos que Deus vai desatar os nós que amarram a nossa vida pela força do perdão. E mais, esse mesmo Deus promete nos compensar pelo que o outro tirou de nós. O nosso problema é que a gente quer vingança, a gente quer que o outro pague, a gente não quer ser compensado pelo que a pessoa fez conosco, porque Deus nos compensa. O que a gente quer ser compensado, mas mais do que isso, a gente quer que o outro padeça o que nós padecemos. Se ele me fez sofrer, eu não quero simplesmente ser restituído, eu quero que ele sofra também. Isso é vingança. E nós nos condenamos a uma vida ruim por causa disso. Nós temos dificuldade de acreditar nas coisas simples. Uma vez eu, morando em Portugal, eu fui convidado para pregar na Inglaterra. Eu fui. Quando eu cheguei no aeroporto de Lisboa, a moça da companhia aérea
olhou os meus documentos, disse para mim assim: o senhor não vai viajar. Eu falei: vou sim, senhora. Ela falou: não vai? Eu falei: não vou por quê? Porque o senhor não tem o visto para a Inglaterra. Eu falei: mas eu estou morando em Portugal. E a Inglaterra faz parte da União Europeia. Aí ela: sim, a Inglaterra faz parte da União Europeia, mas não plenamente em todos os quesitos. E para entrar na Inglaterra, o senhor precisa de visto. Eu falei: mas eu não sabia. Aí ela disse para mim, com aquela literalidade de muitos, né? Agora está sabendo. E não vai. Aí eu fui ficando chateado com ela, irritado com ela, e aí comecei também a responder. Eu falei: e a senhora faz parte dos serviços de estrangeiros da Inglaterra? Ela disse: não. Eu falei: qual é o trabalho da senhora? Aqui na companhia aérea. Eu falei: então a senhora, por favor, receba minha passagem e eu vou para a Inglaterra sim. Ela: o senhor vai, mas o senhor não vai entrar na Inglaterra. O senhor vai chegar lá no aeroporto e vai voltar. Eu falei: ótimo, porque eu já estava bravo com ela. Eu falei: ótimo, não tem problema nenhum, eu estou desocupado mesmo, eu vou passear no aeroporto da Inglaterra, só pode fazer o favor de receber minha passagem? Aí fui. Mas aí, rapaz, eu fui dentro do voo pensando: vou lá na Inglaterra, ficar preso no aeroporto, trocar a passagem e voltar para Portugal. Falei: o que eu faço, meu Deus? Eu falei: quer saber? Eu vou falar a verdade. Cheguei lá no serviço de estrangeiros, tinha um inglês no serviço de estrangeiros, eu não falo inglês, então cheguei para ele com a cara melhor do mundo e disse assim: meu amigo, bom dia, eu não falo inglês. Eu não sabia que era necessário visto para poder entrar na Inglaterra, não sabia. Estou morando em Portugal, fui convidado para passar aqui no final de semana, ajudando algumas pessoas, e descobri no aeroporto que eu não entraria na Inglaterra sem o visto. Fui desaconselhado a vir. Me disseram que eu não entraria, mas eu não tinha nada a perder. Então eu vim mesmo assim. E eu estou aqui e quero saber se eu posso entrar ou não. Acho que ele entendeu mais ou menos. Mandou chamar um tradutor, ou um brasileiro que morava lá, porque falava muito bem o português, ou um inglês que morou no Brasil e falava muito bem o português. Eu repeti e ele contou tudo de novo para o senhor inglês, pegou o meu passaporte, carimbou, me entregou. Aí eu fiquei procurando, né, a sala em que eu tinha que entrar, o caminho para eu voltar lá para o salão. Aí eu olhando para ele, ele saiu da minha frente e fez assim, ó. 5 metros depois era a porta da rua. Eu falei: para onde? Ele? Vai, eu falei: para a rua? Aí ele: sim, vai. Eu abri o passaporte. Normalmente não é isso que eles dão. 6 meses para eu ficar na Inglaterra. 6 meses. Simples assim, né? A minha amiga da companhia aérea de Portugal era muito complicada. Se fosse ela não tinha entrado. Porque ela complicou uma situação simples. Mas para mim não foi difícil. Porque quando o amor conduz a gente, a vida fica simples. Eu não fui na Inglaterra para passear. Eu estava indo para ajudar as pessoas. E quando você quer ajudar alguém, você acredita que as portas vão se abrir, que Deus vai te guiar. Você acredita nas coisas simples e a vida se torna muito simples. Se eu tivesse desacreditado lá no aeroporto de Lisboa, eu não tinha entrado, eu não tinha feito o meu trabalho. E isso diz respeito também, meus queridos, à nossa cura. Nós ouvimos agora um testemunho de cura maravilhoso. Eu não tenho dúvidas de que ela foi curada por Deus, essa moça que testemunhou a respeito do câncer. Porque Deus quer nos curar sempre. Mas a gente pode e deve se preparar para a cura. Deus quer curar você interiormente, porque nós sabemos que a cura interior é a mais importante de todas. Porque a cura de um câncer, um dia a gente vai perder, porque a gente vai morrer, perdeu-se o corpo, perdeu-se a cura, não é? A cura de uma paralisia, não é?
paraplegia, uma tetraplegia, não necessariamente vai tirar a felicidade de uma pessoa. Tem gente que é feliz numa cadeira de rodas, eu já vi, e é feliz numa cama. Eu visitei uma senhora, até com fama de santidade, que tinha uma fila imensa de pessoas na porta da casa dela para que ela atendesse, desse uma palavra, rezasse, e ela não funcionava do pescoço para baixo, nada, nada, nada. Mas pensa num sorriso luminoso. Então, nem mesmo estar entrevado numa cama pode tirar a paz e a felicidade de uma pessoa. Mas quando você está doente, intimamente, no seu interior, no seu coração, na sua alma, porque a nossa alma pode adoecer. A nossa alma também pode adoecer. Quando a nossa alma está doente, não há vida que preste para a pessoa. Então, a cura mais importante é a cura interior. Porque se nós não somos curados por Deus interiormente, as nossas feridas, os nossos pecados podem e acabam nos conduzindo para a morte espiritual e para o inferno. Não importa se você cometeu o pecado porque você é uma pessoa ferida ou porque você é uma pessoa maliciosa, indecente. Se o pecado é pecado mortal, a palavra diz, ele gera morte. Não é que Deus castiga você condenando você ao inferno, não. Aquele pecado, ainda que tenha sido cometido por causa de feridas que nós carregamos, ele é mortal. É igual você beber veneno. Se você beber veneno, não tem nada a ver com Deus. Você não vai dizer que Deus te castigou porque você bebeu o veneno. Você bebeu o veneno vai matar você. O pecado mortal, ele mata a alma da gente, leva-nos à segunda morte, que essa é a morte que nós devemos prestar atenção, porque ela é eterna. Você percebe? E muita gente vive uma vida em pecado mortal, porque não permitiu a Deus curar o seu coração. Então, Deus quer nos curar sempre. Mas nós podemos e devemos nos preparar para a cura. Como? Ter fé nas coisas simples. Ter fé nas coisas simples. Olha, pode soar até ridículo para algumas pessoas. Os testemunhos que nós recebemos aqui no Sorrindo para a Vida já há anos do que Deus fez na vida de tantos através dessa medalhinha, medalha das duas cruzes. Pode soar ridículo. Uma medalhinha, uma pecinha de metal. Só que essa pecinha de metal abençoada pela igreja, pelos fiéis cristãos, no nome do Senhor, se torna um sacramental. E se torna um sinal para nós, que somos muito esquecidos, de que Deus está conosco. O sacramental, ele nos desperta para Deus, nos faz acordar para Deus, nos chama atenção para a vida. Então, ele nos coloca na presença de Deus de uma certa maneira, mas também desperta algo de Deus em nós. Traz consigo as bênçãos de Deus. Não está na Sagrada Escritura? Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Quando a igreja liga, ligado está. Então é uma bênção que traz algo de Deus para nós. E olha, hoje mesmo nós tivemos aí a resposta. Como é que ela estava ali fazendo o seu chazinho? Muitas vezes rezando com a palavra de Deus que está impressa nessa medalhinha. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Às vezes a gente é tão complicado e a gente gosta de orações tão mirabolantes que na hora do perigo a gente não lembra de nenhuma, sabia? O que você rezou na hora? Nossa, minha cabeça não me obedecia, meu coração não me obedecia. Porque a gente, até para rezar, às vezes a gente é complicado. Aí a gente não lembra nada da palavra de Deus. Quando um simples versículo teria capacidade de nos conduzir ao encontro do Senhor. Olha para Naamã. Naamã era um estrangeiro. Ele não era do povo de Deus. Nem era alvo das promessas destinadas ao povo de Deus. Não era. Não é? Porque as palavras da Sagrada Escritura
elas estão destinadas primeiramente para os judeus, depois abriu-se para os cristãos, para o mundo inteiro. Deus nunca deixou de socorrer a ninguém, todos são seus filhos. Mas ele tinha feito uma promessa, um compromisso com um povo. Com um povo. E Naamã não fazia parte deste povo. Diz aqui a palavra que ele era um valente guerreiro. Era um homem de valor, era um homem determinado, era um homem destemido, era um homem corajoso, era um homem que enfrentava grandes batalhas. Mas Naamã tinha lepra. Naamã era leproso. Ele era o segundo homem no reino, porque primeiro era o rei, depois vinha ele. Ele era o general dos exércitos do rei. Ele tinha o favor do rei. Qual é o rei que manda quilos de prata, quilos de ouro, vestes caríssimas para o outro, para curar um ser humano, um indivíduo que ele poderia substituir? Cai um general, sobe outro. Mas Naamã era um homem muito importante pelas qualidades que ele tinha. Ele tinha muitas qualidades. Agora, tantas qualidades, às vezes, são abatidas por uma única enfermidade. Jesus, amado. Às vezes a gente tão talentoso, inteligente, sociável, habilidoso. Às vezes a gente com capacidade, sabe, de convencer multidões. A gente não consegue se convencer de coisas simples por causa de um coração ferido, machucado, estragado, por causa de uma doença interior que nós carregamos, por causa de um complexo de inferioridade, por causa de uma rejeição vivida no ventre materno, por causa de uma doença, às vezes nem uma doença que seria capaz de tirar a nossa qualidade de vida, mas a gente reduz a nossa vida àquela doença. Às vezes é um defeito que a gente tem no nosso corpo. Todos nós temos um defeitinho, tem ninguém perfeito, sabe? Até quando assim, escolhem modelos, você já viu? Tem modelos que servem para vestir as roupas, para poder estar na televisão. Você olha e diz assim, essa pessoa não sei por que essa pessoa é modelo, conheço gente mais bonita do que ela. Verdade, verdade. Porque a pessoa ser um modelo não significa que é a mais bonita das pessoas, mas significa que tem menos defeitos físicos. Porque se você olhar, todos nós, nosso rosto não é igual. Às vezes o nariz é um pouquinho torto, a boca sorri meio de lado, uma orelha mais alta do que a outra, tem um olho menor, não é? Às vezes tem um furo ali no couro cabeludo e assim vai, não é? O nosso corpo nos mostra que ninguém é perfeito. Só que quando a gente não aceita isso, a nossa vida fica reduzida àquilo. A pessoa está olhando para nós e a gente acha que ela está olhando para a verruga que tem no meio da nossa sobrancelha. A gente acha que ela está nos avaliando pela cor da nossa pele. E por causa disso nós condenamos todo o potencial maravilhoso que nós trazemos. Quantas qualidades você tem, mas que foram abatidas por causa do seu mau humor, por causa do seu temperamento descontrolado. A pessoa fica nervosa muito rapidamente. Gente, quantas pessoas perderam e continuam perdendo inúmeras chances na vida porque são pirracentas, porque querem as coisas igual Naamã, ou é do meu jeito ou então eu não quero. Eu olho para trás e eu rezo por muitas pessoas que quiseram me ajudar e que eu atrapalhei. Porque a pessoa, para nos ajudar, precisa entender que nós queremos ser ajudados. E às vezes a pessoa vinha, dava uma dica, a pessoa criava, e eu não entendendo, eu era ríspido, eu me afastava, eu julgava a pessoa. Nunca mais. A pessoa se retira. A oportunidade passa. A pessoa desiste de nós. Deus nunca desiste. Deus nunca desiste de nós e a gente nunca desiste de continuar desperdiçando as oportunidades que Ele nos dá. Tem gente que insiste no caminho da felicidade. Por quê? Porque estão, abatidos por uma única enfermidade interior. Naamã tinha vencido tantas guerras, mas não vencia a doença.
Tem gente que venceu tanta coisa difícil na vida, mas não vence o próprio temperamento, não consegue completar as vitórias, sabe? Esses dias eu conversei com uma senhora, ela muito infeliz, o marido dela muito doente. O marido dela cometeu o pecado do adultério, engravidou uma pessoa, ele mesmo contou para ela, pediu perdão. Ela deu a ele a oportunidade de escolher se queria continuar com ela ou não. E ele disse: olha, foi um erro que eu cometi, eu não devia ter me envolvido com esta pessoa. A vergonha desse homem, sabe, diante da esposa, diante dos filhos. A esposa aceitou viver com ele, mas não o perdoou. Não o perdoou. Porque no coração dela continuou aquela mágoa, ela continuou honrando o compromisso que ela fez com ele de estar ao lado, mas a angústia, a tristeza contaminou os filhos, ao ponto dos filhos terem ódio do pai. Hoje o pai está caminhando para a morte, porque não se perdoou. Não se perdoou porque não encontrou o perdão na esposa. E tem o desprezo dos filhos, já crescidos, filhos casados. E agora essa senhora também está doente. E me perguntava o que fazer. Falei: você precisa perdoar o seu marido, querido. Porque você fez o mais difícil, mas não quer cruzar a linha de chegada. Você não quer completar a sua vitória. Você não perdoou o seu marido. E não ter perdoado o seu marido fez com que os seus filhos também não o perdoassem. Você precisa reunir os seus filhos e dizer para eles que eles precisam perdoar o pai. Você precisa ajudar esse homem a se perdoar, porque o seu marido está falecendo, está morrendo por causa disso. E você está doente. E a sua vida não está indo bem. Complete a sua vitória. Você venceu tantas coisas. Olha quantos anos já se passaram. Vença essa enfermidade. Vença essa falta de perdão. Vença esse mal dentro da sua casa. Porque assim como aconteceu com Naamã, que colecionou vitórias, mas não vencia a lepra, assim acontece conosco, assim se dá com o nosso espírito, porque a lepra interior é muito pior do que a lepra física. Porque a lepra física mata o corpo, deforma o corpo, mas a lepra interior, ela desfigura a alma, ela deforma a identidade da pessoa. Se você tiver uma pessoa totalmente apodrecida fisicamente, porque uma doença fez isso com ela, no momento em que ela abrir a boca e começar a falar com você, você reconhece: é meu filho, é meu marido, é meu amigo. E você consegue vê-lo por trás do véu da doença. Mas quando o que está desfigurado é a alma da pessoa, ainda que você olhe para ela, veja o seu filho, veja o seu marido, você olha nos olhos e diz: eu não reconheço essa pessoa. Eu nunca imaginei que essa pessoa fosse dessa maneira. Olha, Naamã já estava conformado, já tinha aceitado a morte. Como muitos de nós vamos desistindo pelo meio do caminho. Só que Deus, que nos ama, vem ao nosso encontro e acende para nós um facho de esperança. Para quantas pessoas o facho de esperança que Deus acendeu foi através da Canção Nova, foi através do Sorrindo para a Vida. Eu sou testemunho, eu estava correndo os canais, eu estava angustiado, estava buscando uma palavra de paz, eu estava procurando alguém que me desviasse de um pensamento de morte, de um pensamento suicida, e aí eu encontrei a Canção Nova. Eu estava passando pelo Sorrindo para a Vida, uma pessoa veio e me indicou esse programa, foi um facho de luz que se acendeu para aquela pessoa. E para Naamã, o que foi que se acendeu? Ele tinha ido numa excursão de guerra com a sua tropa. Quando ele estava passando por Israel, eles levaram cativa, levaram com eles, capturada, uma moça de Israel, e para usar como empregada da mulher dele. Provavelmente devia tratá-la bem, era uma escrava, mas devia tratá-la bem, porque numa altura a moça diz assim: ah, se o meu patrão soubesse
que lá na minha terra em Israel tem um profeta. Ele o procuraria e esse profeta curaria a sua lepra. Naamã ouviu isso porque a mulher dele contou para ele. Naamã acreditou. Olha que interessante. Naamã acreditou na palavra daquela escrava. E sabe por que ele acreditou? Porque era verdade. A verdade, ela retine dentro da gente, sabe? Quando uma coisa é verdadeira, faz barulho dentro de nós. E ele foi lá, diante do rei dele, contou. O rei dele disse: prepare as coisas, prepare uma nova excursão, que eu vou mandar fazer o recolhimento aqui de uns presentes, vou escrever a esse rei. E escreveu para o rei de Israel: estou mandando para você o meu general, é um homem importante para mim, toma aí quilos de ouro, quilos de prata, toma aí vestes preciosas, caríssimas, mas me manda ele curado. Quero meu general de volta sadio. Olha como reage uma pessoa sem fé diante de um desafio. Ela entra em desespero. E o rei se desesperou, rasgou a própria roupa, começou a chorar pelos cantos e a gritar e a dizer: quem sou eu para curar a lepra de alguém? Eu sou Deus, por acaso? Esse rei está procurando motivo para nos atacar, para nos invadir. E Eliseu ficou sabendo do desespero do rei, mandou um recado para ele: se você não tem fé, aqui tem, manda esse homem para mim. A cura é dom de Deus, gente, mesmo quando ela vem pelas mãos do médico, e Eliseu sabia disso. Mesmo quando vem por um chazinho abençoado, é Deus quem cura. Mesmo quando vem pela ajuda da oração, com um sacramental, uma medalhinha, é sempre Deus quem dá a cura. Eliseu sabia disso, e Eliseu era um homem de Deus, tanto que o chamavam assim, homem de Deus, não é? Que ele venha a mim. Mas Eliseu mesmo não recebeu Naamã, porque Naamã tinha que se desprender das aparências. Você viu o que Naamã falou? Revoltado. Chegou lá, ficou na beirada da tenda. Eliseu não saiu, mandou um recado para ele: vai lá, mergulha 7 vezes no rio, que você vai alcançar a graça que você veio buscar. Naamã fez quase igual o rei, quase rasgou as vestes. Não rasgou porque era armadura, não dá para rasgar. Mas virou para os seus servos e disse: saí da minha terra para chegar aqui e ouvir um indivíduo desse me mandar ir tomar banho. Será que não tinha água no meu país para eu tomar banho? Aí ele conta: eu esperava que ele saísse da tenda e me recebesse, que ele levantasse as mãos para o alto e ele clamasse ao seu Deus, que ele tocasse com a sua mão na minha lepra e eu ficaria curado. Naamã já tinha todo o roteiro decorado, porque ele já tinha passado por isso inúmeras vezes. E justamente por isso Deus quebra as pernas de Naamã, não fazendo a vontade dele, porque ele tinha que confiar em Deus e não nos processos, em Deus e não nos estratagemas, em Deus e não no rito propriamente dito, em Deus e não nos homens. Ele estava acostumado com estereótipos, e quando não foi atendido dentro de suas expectativas, ele deu meia volta e foi embora irritado. Quantas pessoas abandonaram a igreja e foram embora irritadas, porque não foram atendidas em suas expectativas, porque não obedeceram o que Deus pediu para elas. Você chama uma pessoa e diz assim: lê um livro. Ai, eu não gosto de ler. Você chama a pessoa: vem, vamos fazer um acampamento de oração. Ah não, Márcio, muito longe. Como é que é esse acampamento de oração? É 3 dias sentado lá, no negócio lá? Não. Ah, não. Como é que é? Como é que é esse retiro de oração? Vai quantas pessoas? Milhares de pessoas? Imagina! Não, eu não gosto de tumulto. Gosto de ficar doente, né? A pessoa não quer sair de si. Não quer sair de si. Não obedece. Sabe? Não obedece. Então, o que a gente faz? Deixa o sofrimento educar a pessoa. Quando a pessoa não obedece ao que Deus está pedindo para ela, é porque ainda não sofreu bastante.
Quando ela tiver sofrido tudo que tiver para sofrer, não tiver mais nada a perder, ela vai lembrar de Deus, vai voltar para Deus e vai se dispor a obedecer a Deus. Oh, meu querido, que não seja assim comigo e com você. Obedecer a Deus à custa da dor, mas à custa do amor. Coloque as mãos sobre o seu peito e vamos rezar um pouquinho. Muitas pessoas vivem constantemente ansiosas. Outras estão sempre inquietas, agitadas, irritadas. Que estar em paz no meio da agitação do dia a dia é um segredo que vale a pena conhecer. O que adianta você se inquietar? Isso nunca tornou ninguém mais forte, nunca ajudou ninguém a fazer a vontade de Deus, ficar inquieto, angustiado, ansioso. Nunca arranjou um meio de alguém escapar de um problema. Porque a ansiedade estraga vidas que de outra forma seriam vidas úteis, bonitas. Deus não gosta de inquietações, de ansiedades, e manda que não vivamos assim. Não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos. Ele não está dizendo para a gente não se preparar, para a gente viver no desleixo, não. Mas que nós não devemos nos inquietar sobre essas coisas. As pessoas notam quando você vive tomado de ansiedade, pelas marcas no seu rosto, pelo tom da sua voz, pela sua falta de vida, pela pouca alegria do seu coração. Pede a Deus agora, para que você seja visitado pelo Espírito Santo, que é remédio para todos esses males. Vamos pedir o Espírito Santo, vamos, irmãos, clamar por Ele agora. Venha sobre nós te clamamos, Espírito Santo. Venha tirar todas essas complicações que nós mesmos colocamos em nós, Espírito Santo. Venha habitar, trazer a paz. Venha renovar o nosso interior, Espírito Santo. Nós te clamamos, nós pedimos, nós confiamos em Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Precisa ser mudado, Senhor. Cante para Deus. Porque tudo que há dentro do meu coração, Senhor, precisa mais de Ti. Precisa mais de Ti. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti.